Notícias do dia. Ano 6, número 1964. Dia 6 de abril de 2022, quarta-feira. Dia de mobilização pela promoção da saúde e qualidade de vida. Dia Mundial da Atividade Física. Temperatura e indicadores financeiros. Temperatura mínima de 23 graus, máxima de 33 graus, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Valor do dólar comercial, em alta, R$ 4,65. Valor do euro, em alta, R$ 5,08. Índice Bovespa, em baixa, 1,97%, 118.885 pontos. Valor do Bitcoin, em baixa, 0,09%, valendo R$ 214.997,77. Notícias nacionais. Recursos da União vão bancar reconstrução de casas após desastres. Medida vale para municípios que tenham obtido o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública e foi anunciada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Governo vai leiloar 20 imóveis em 9 estados e no Distrito Federal. Os imóveis têm valores que oscilam entre R$ 38,5 mil e R$ 17,25 milhões. No total, os bens estão avaliados em R$ 67,5 milhões. Prazo para entrega da declaração do IR é prorrogado para 31 de maio. A nova data consta da Instrução Normativa da Receita Federal, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira, dia 5. O prazo previsto anteriormente era 29 de abril. STF nega extradição de empresário turco que vive em São Paulo. Ministro Alexandre de Moraes citou que a Turquia é acusada de perseguir juízes e praticar prisões sumárias e que, no caso de uma extradição, não haveria garantias de que o julgamento fosse realizado com imparcialidade. André Mendonça toma posse como ministro substituto do TSE. O ministro acumulará as atividades da Justiça Eleitoral com as da Suprema Corte e atuará nos casos em que os titulares oriundos do STF estiverem ausentes ou impedidos de participar dos julgamentos. Operação da Polícia Federal combate fraude ao auxílio emergencial. Mandados foram cumpridos em Cuiabá, Mato Grosso e Vilhena, Rondônia. Pelo menos 26 contas foram fraudadas para o recebimento do auxílio. O valor obtido ilicitamente está em apuração. Operação da Polícia Federal investiga tráfico de drogas em Roraima. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Boa Vista e Alto Alegre. Os mandados foram expedidos pela Vara de Entorpecentes e Organizações Criminosas de Roraima. Polícia Federal faz ação contra suspeitos de receptar ouro de garimpos clandestinos. A Justiça Federal em São Paulo determinou o bloqueio de R$ 146 milhões em contas bancárias e investimentos, além da apreensão de uma aeronave usada no transporte de ouro. Operação prende 3 pessoas com 500 kg de maconha na Rio Vitória. A abordagem ocorreu no quilômetro 144, no município de Macaé, Rio de Janeiro. Os presos e a droga apreendida foram encaminhados à delegacia da Polícia Federal em Macaé. Prefeitos confirmam pedidos de propina em troca de verbas do MEC. Em audiência pública na Comissão de Educação do Senado, prefeitos de 3 municípios confirmaram que foram abordados por pastores que pediam o pagamento de propina para liberação de recursos. Comissão do Senado aprova indicações para agências reguladoras. Comissão de Infraestrutura do Senado fez esforço concentrado para aprovar nomes para compor diretoria da Anatel, ANEL, ANM e ANTT. Indicações seguem para plenário. Butantan exporta vacina contra a gripe para Uruguai e Nicarágua. A vacina do Butantan é a chamada trivalente. O nome é dado pela capacidade de gerar respostas imunológicas contra 3 variantes do vírus influenza, H1N1, a cepa B e H3N2. Vacina da Janssen recebe registro definitivo da Anvisa. Além da Janssen, as vacinas da Pfizer, BioNTech e AstraZeneca Oxford já têm seus registros definitivos aprovados pela Anvisa. Reforço com Pfizer aumenta a proteção em quem recebeu doses da Coronavac. Os pesquisadores afirmam que as conclusões reforçam a orientação do Ministério da Saúde de que a dose de reforço deve ser prioritariamente com vacinas com a tecnologia de RNA mensageiro. De acordo com a última atualização divulgada pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 30.040.129 casos acumulados de Covid-19 e 660.528 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 28.892.353 pacientes se recuperaram da doença e há 487.248 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Vacinação. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 400.648.847. Votuporanga decreta epidemia de dengue. Desde janeiro, a cidade de cerca de 96 mil habitantes já registrou 3.040 casos de dengue e outros 1.830 estão em investigação. No mesmo período, 2 óbitos foram confirmados no município.
Sistema Cantareira apresenta o menor volume para abril em 6 anos, em relação aos 7 sistemas que atendem a região metropolitana de São Paulo. O volume armazenado corresponde a 60,2% da capacidade dos reservatórios, diz Sabesp. Assaltos a bancos caem 36% em 2021, diz Federação Brasileira de Bancos. Para impedir os crimes, bancos brasileiros têm investido 9 bilhões de reais ao ano em segurança. Instituições também têm incentivado o uso de canais digitais, o que reduz manuseio de dinheiro em espécie. Brasil volta a ter mais de 65 milhões de inadimplentes. Os homens representam 50,2% dos devedores, contra 49,8% das mulheres. Por faixa etária, a maior parte tem entre 26 e 40 anos, 35,3%, seguida pela faixa de 41 a 60 anos, 34,9%. Dólar tem maior alta em 3 semanas com juros nos Estados Unidos. Moeda norte-americana teve alta de 1,11%. Bolsa de valores caiu quase 2%, pressionada pelo mercado externo e pela indefinição em torno da troca de comando da Petrobras. Esportes. NBB. Franca 74, Unifacisa 65. Rio Claro 82, Fortaleza BC 66. Copa Libertadores. Fase de grupos, primeira rodada. Caracas 0. Atlético Paranaense 0. Olímpia 0 Cerro Porteño 0. Colón 2, Peñarol 1. Copa Sul-Americana. Fase de grupos, primeira rodada. Ceará 2, Independiente 1. Banfield 1, Santos 0. Universidade de Quito 0, União La Calera 0. Liga dos Campeões da Europa. Quartas de final, jogo 1. Benfica 1, Liverpool 3. Manchester City 1, Atlético de Madrid 0. União de Futebol da Rússia retira recurso contra a proibição da FIFA. Decisão foi anunciada pela Corte Arbitral de Esporte. As seleções e clubes russos estão fora de competições desde que as forças militares do país invadiram a Ucrânia. Brasil conhece adversários na primeira fase da Copa do Mundo de Basquete 3x3. No masculino, o país joga com Sérvia, França, Porto Rico e Nova Zelândia. Já no feminino, duela com Estados Unidos, Áustria, França e Nova Zelândia. Notícias internacionais. Volodymyr Zelensky questiona Conselho de Segurança da ONU na manutenção da paz. O presidente ucraniano acusou a Rússia de provocar o caos político em diversos países e a crise de alimentos no mundo e criticou o Conselho por não garantir a paz no mundo. Kiev afirma que tropas russas preparam nova ofensiva no leste. O objetivo é estabelecer controle total sobre o território das regiões de Donetsk e Luhansk, diz a atualização publicada na página do Estado-Maior da Ucrânia no Facebook. Guarda Nacional Ucraniana retoma controle de Chernobyl. Usina nuclear foi invadida por russos ainda na primeira semana do conflito na Ucrânia, permanecendo no local por mais de um mês. Países europeus expulsam cerca de 150 diplomatas russos em 48 horas. No total, os membros da União Europeia ordenaram a retirada de 260 representantes de Moscou. Xangai amplia lockdown apesar de casos de Covid-19 estarem em queda. Últimos resultados mostram apenas 268 casos diários sintomáticos da doença. Política de quarentena é criticada por separar crianças dos pais. África Ocidental enfrenta catástrofe alimentar, dizem ONG. Região é atingida pela pior crise alimentar da última década, com 27 milhões de pessoas passando fome, número que pode subir para 38 milhões até junho. Protesto termina com tumulto entre palestinos e policiais israelenses em Jerusalém. Houve feridos e pelo menos 14 manifestantes presos. Estados Unidos anunciam teste com míssil hipersônico. Americanos avançam em tecnologia para igualar sucesso de outros países com este tipo de arma, como China e Rússia. Polícia identifica segundo suspeito por tiroteio que deixou 6 mortos na Califórnia. Outras 12 pessoas ficaram feridas durante o confronto que aconteceu na madrugada de domingo, dia 3, em Sacramento. Presidente do Peru suspende toque de recolher em Lima. Houve desafio generalizado nas ruas, em meio à disseminação de protestos contra o aumento dos preços de combustíveis e fertilizantes desencadeado pelo conflito na Ucrânia. Reino Unido. Universidade recupera cadernos de Charles Darwin depois de 22 anos. Biblioteca de Cambridge anuncia que recebeu edições originais do naturalista britânico em uma entrega anônima. Eventos históricos do dia. Em 1896, abertura, em Atenas, Grécia, dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna. Em 1917, Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha. Em 1965, lançamento do Intelsat-1, o primeiro satélite de comunicação comercial, para ser colocado em órbita geoestacionária. Em 1992, início da Guerra da Bósnia. Em 2009, um terremoto de magnitude 6,3 atinge a região de Áquila, Itália, matando 307 pessoas. Autor: Roberto Vieira Filho. Essas são algumas notícias do dia.
Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.